Olá, gente! Para mim é um motivo de muita alegria poder estar gravando esse vídeo. Não foi fácil tomar essa decisão, porém eu sei que ela foi necessária e eu estou vindo aqui por obediência e também para que eu possa cumprir uma promessa que eu fiz para Deus. Bom, o ano passado não foi um ano muito fácil na minha vida. Posso dizer que foi o ano mais difícil desses 31 anos, mas foi a forma que Deus escolheu para me trazer para mais perto dele. Então, tudo que acontece na nossa vida, todas as dificuldades que a gente passa, coisas que aos nossos olhos são impossíveis de ser resolvidas, e quando a gente consegue passar por isso, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que outras pessoas que vejam a situação, que testemunhou, que viu, que também achavam que era impossível de se concretizar, também passem a ter mais fé, né? Acreditar que com Deus tudo é possível. Então, esse vídeo, né? Eu tô abrindo um pouquinho da minha ferida, tô expondo ela, para que realmente outras pessoas possam ser alcançadas. E eu creio que cada vídeo que eu fizer, que eu postar aqui, Deus vai falar com cada pessoa de forma diferente. Então, eu resolvi fazer esse vídeo com esse intuito, esse objetivo, para eu poder me permitir ser usada por Deus e ser um canal dele na vida de outras pessoas. Nem comecei a falar, já tô chorando. Bom, voltando, ano passado foi um ano muito difícil pra mim. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que já me conhecem há muito tempo, né? Conhecem a minha família, conhecem a minha história. E a minha família, assim, sempre foi tudo de mais importante que eu tinha. Eu sempre tive um sonho de casar, de igreja, de construir uma família, de ter filhos, e Deus, né, me concedeu isso, e eu sempre honrei muito isso que o Senhor me deu. E por muitos anos, eu sempre vivi muito bem no meu casamento. Eu e o Wallace, a gente sempre viveu muito bem. Todo mundo que conhece a gente sabe que a gente sempre conviveu muito bem, o nosso casamento sempre foi à base de muito respeito, de muito companheirismo. Apesar da gente ter casado muito rápido, a gente nunca teve dúvidas daquilo que a gente fez, né? Daquela escolha. A gente sempre viveu muitos anos bem. Tanto que ano passado a gente fez 7 anos de casados. Mas depois que a gente começou a criar rotinas diferentes, né? Porque eu comecei a abrir minha empresa e a gente parou de trabalhar junto, automaticamente a gente começou a se distanciar um pouco por conta do dia a dia. E no final de 2021 para 2022, as coisas começaram a ficar muito estranhas aqui dentro de casa. É difícil eu explicar porque são coisas assim, vamos dizer assim, muito espiritual, né? De você sentir, né? Então, a gente começou a brigar muito, muitas brigas assim que a gente nunca teve ao longo do nosso relacionamento. A gente começou a ter muitas brigas. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu só tive crise de ansiedade há muito tempo atrás, então eu comecei a desenvolver novamente a crise de ansiedade. A energia na nossa casa estava muito pesada mesmo. E até que depois de tanta briga, ele tomou a iniciativa de sair de casa, de querer sair de casa. Ele falou que ele não me amava mais como esposa, que ele não me via mais como esposa dele e que ele queria ficar sozinho, que ele precisava sair de casa. E aí, em janeiro do ano passado, o Wallace saiu de casa e, assim, eu demorei muito pra entender o que estava acontecendo, porque a gente nunca
passou por nada semelhante a isso, sabe? Se fosse um casamento que a gente casasse e logo depois ficasse brigando, fosse uma coisa de anos, né? A gente até entende que uma hora se esgota e acaba. Mas com a gente não foi assim. A gente viveu 7 anos muito bem. E em alguns meses as coisas começaram a ficar muito estranhas. E aconteceu esse rompimento. E aí pra mim foi muito difícil aceitar e entender por que Deus permitiu que isso acontecesse, sabe? Eu me questionava muito, eu me culpava muito. E assim, eu perdi o que pra mim era mais importante, que era a minha família, né? Que era o meu lar, era de estar todos juntos. E aí, eu olhava pra ele e eu não conseguia enxergar o meu esposo, sabe? Eu falei isso pra todo mundo. Eu olhava pro Wallace e eu não conseguia. Parecia que, sei lá, o semblante dele tava diferente, sabe? Era como se ele fosse outra pessoa, sabe? É algo assim que eu não sei explicar pra vocês. E aí, na época, né, eu era católica, como vocês sabem. Eu me converti, mas eu não quero entrar em questão de religião, de crença. Eu quero apenas testemunhar o que eu passei e também ajudar outras pessoas no que eu puder. Bom, enfim, eu era católica, eu cheguei a procurar ajuda na minha religião, conversei com vários padres, porque pra mim o casamento é algo muito sagrado, é uma promessa que a gente faz pra pessoa e com Deus, né? Pra mim não é só um evento, uma festa, pra mim é algo muito além disso. E sem a minha concordância, vamos dizer assim, eu não concordava com aquilo que estava acontecendo, o nosso casamento tinha terminado. E não era uma coisa que eu quis, não foi uma escolha minha. Então eu resolvi procurar ajuda dentro da minha religião. O padre na época falou pra mim, meu filho, vocês mudaram, então você tem que reconquistar seu marido. Enfim, eu saí um pouco chateada porque eu tinha passado uma situação tão difícil e eu ainda tinha que conquistar ele, assim, não fazia muito sentido o que eu ouvi na época. E eu fiquei muito perdida, sabe? Eu fiquei sem apoio espiritual. E cheguei a procurar orientação em outras religiões, até que fugiam muito do que eu acreditava. E surgiram algumas evidências que tinham feito coisas para separar a gente, enfim. No início eu comecei a orar em cima disso, né? Fiquei uma semana orando, enfim. Mas eu não vi as coisas acontecendo e até que eu meio que desisti. Eu falei, bom, às vezes eu tô orando por uma coisa que nem é da vontade de Deus, né? Vai que Deus não quer. Deus realmente queria que nosso casamento terminasse. E aí eu fui e desisti. Eu falei, quer saber? Eu vou seguir minha vida, né? Porque quando a gente passa por uma situação de um término, principalmente de um casamento, pra mim é algo muito sério, sabe? Não é assim, é normal, não deu certo, arruma outro. Isso pra mim não desce na minha garganta. Hoje em dia a gente vive num mundo que as pessoas são descartáveis, né? É exatamente assim, não deu certo, arruma outro, sai com outro, tenta com outro. Mas mesmo assim eu resolvi seguir os conselhos do mundo. Então eu me permiti a viver tudo aquilo que o mundo oferecia em busca de talvez tampar um vazio, um buraco que estava dentro de mim naquele momento. Eu comecei a sair, conhecer outras pessoas, a beber, a fazer tudo que eu tinha direito, né? Viver esses prazeres momentâneos. Porque quando a gente tenta esconder os nossos problemas com os prazeres do mundo, né, com esses prazeres momentâneos, não tem jeito, porque quando a gente volta para casa, a gente precisa encarar novamente aquilo que a gente está passando. Então eu fiquei de janeiro até fevereiro até abril do ano passado, vivendo essa vida mundana, vamos dizer assim, e até que no dia do meu aniversário, quando eu fui assoprar a velhinha do bolo, como de costume, eu sempre fazia um pedido. E, gente, eu não sei porquê, tá? Depois que eu pedi, assim, eu fiquei me questionando por que eu pedi. Mas na hora que eu fui soprar a velhinha,
na minha cabeça veio assim, o seguinte pedido: eu quero um amor verdadeiro. E assoprei. E depois eu fiquei pensando assim, falei, gente, será que eu pedi certo? Porque eu podia ter pedido uma coisa mais exata, vamos dizer assim, né? Eu poderia ter pedido um novo marido, ou eu poderia ter pedido o mesmo marido, ou enfim. E o amor verdadeiro, tipo, eu já tive amor verdadeiro, o amor da minha mãe, o amor do meu pai. Eu fiquei me questionando por que eu tinha pedido aquilo. Mas enfim, o pedido já havia sido feito. E aí no dia seguinte, eu estava conversando no telefone com a minha querida e abençoada amiga, a Mary, né, que é a mãe do Gabriel, filho do Wallace. A gente sempre foi muito amiga. A Mary, ela é uma mulher cristã, né, a família dela também é cristã. E aí eu conversando com ela, desabafando um pouco, ela falou assim, Gabriela, eu tenho que te contar uma coisa. Aí eu falei, o quê? Ela falou, então, assim, a Mary, ela é uma pessoa muito reservada. E então, para ela ter tomado essa atitude, eu creio assim que Deus realmente usou ela para fazer isso. E aí ela falou que ela tinha pedido para ir para a tia dela levar uma foto da nossa família para a pastora da igreja dela orar. E aí ela falou que quando ela levou a foto para ela orar, a pastora entregou muita coisa sobre a gente, sobre a nossa família. E que uma das coisas que ela falou é que essa menina, no caso eu, precisava ir até a igreja. Aí quando ela me falou isso, eu falei assim, meu Deus, esse BO ainda é meu, né? Essa história ainda não acabou. Ainda deve ter alguma coisa pra mim, vamos dizer assim. E eu buscava por respostas, né? Apesar de eu estar seguindo a minha vida, eu tinha aquela coisa dentro de mim de querer entender o que aconteceu. Então ali eu vi uma porta, realmente Deus falando, tipo, eu quero falar com você, por que você abandonou a situação? Não é bem assim, né? E logo na semana que eu pedi logo no dia que eu pedi o amor verdadeiro, no dia seguinte, Deus usou ela para me fazer esse chamado, para me fazer esse convite. Isso foi numa segunda-feira e o culto na igreja que eu iria era na quinta daquela mesma semana. E aí eu passei a conversar com a tia dela, que é a pessoa que levou minha foto para orar, né, que ia comigo na igreja. E aí a tia dela conversou comigo durante a semana toda e ela falou assim, Gabriela, quando você vier aqui na quinta-feira, quando você vier na igreja, você ora muito para Deus tirar todas as barreiras do seu caminho, porque vai haver muitos empecilhos para você não chegar na igreja. E você não pode deixar de ir. Então, assim, ela me falou aquilo, eu falei assim, não, tá bom, eu não vou deixar de ir. E aí, gente, eu lembro que no dia, quando chegou a quinta-feira, eu estava super ansiosa, assim. E aí, quando foi dando a hora de eu ir lá pra igreja, começou a chover muito. Mesmo assim, eu fui, peguei o Uber. E aí, quando eu estava no Uber, acabei de entrar no Uber, estava andando um pouco, apareceu um carro na minha frente com a seguinte passagem da Bíblia, que eu vou colocar a foto aqui. Quando eu vi esse carro, gente, eu fiquei muito emocionada. Eu senti uma coisa muito forte, assim, sabe? Como se fosse Deus realmente entregando uma promessa pra mim. Eu tava indo pra igreja e ele entregou uma promessa pra mim. Hoje em dia é muito difícil as pessoas colocarem passagem de Bíblia no carro. É raro a gente ver isso. E aquele carro, quando apareceu na minha frente, eu falei assim, cara, é muito Deus falando comigo. Tanto que eu tirei a foto. E aí, quando a gente chegou lá na rua da igreja, na porta da igreja tava tudo alagado. Tudo alagado. Era tipo uma ladeira assim. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem também. E aí tava no carro, né? Eu, a tia dela e mais um senhorzinho lá da igreja. Porque eu tinha pego um pé até a casa dela e ele levou a gente de carro. E a gente chegou na rua da igreja, a gente ligou pra pastora, porque a princípio não ia ter mais culto, sabe? Não tinha como passar pra dentro da igreja. E a gente pegou o celular dele e ligou.
E aí ela ligou e falou, olha, a gente tá aqui na rua da igreja, não vai ter culto. Ela falou assim, não, minha filha, hoje não tem como ter culto, porque não tem como entrar na igreja, tá tudo alagado, né, encheu a rua, e aí hoje não vai ter culto. Ela falou assim, não, é porque eu tô com uma pessoa aqui que ela precisava muito hoje, né, ela veio aqui pra conhecer a igreja, e aí ela queria, né, participar. E a pastora falou assim, deixa eu falar com ela no telefone. Aí ela falou assim pra mim, minha filha, você me desculpa, né, porque teve esse imprevisto, tá chovendo muito, se você puder, volta no domingo, né. Aí eu só falei assim pra ela, eu sabia que eu não ia conseguir falar com você hoje. Aí ela falou, não fica assim não, deixa eu fazer uma oração pra você. Quando ela começou a orar, o celular desligou, o celular dele acabou a bateria. Aí a pastora foi e retornou a ligação pro celular da tia dela que tava no carro, sendo que o celular dela estava desligado, estava sem bateria. O telefone tocou, ela atendeu e aí ela falou assim, olha, fala pra essa menina pra ela ir lá pra porta do meu salão, porque lá na igreja, a pastora mora na rua da igreja e ela também tem um salão de cabeleireiro. E aí ela falou assim, fala pra ela ir pro salão, porque o Espírito Santo me incomodou e eu sei que ela tá precisando, então eu vou atender ela lá. Aí a gente foi pro salão de cabeleireiro da pastora. Gente, o culto aconteceu dentro do salão de cabeleireiro. E Deus usou ela, assim, tremendamente, assim. Conforme ela ia me orando, ela ia falando tudo que aconteceu, tudo que eu sentia, tudo que eu pensava, tudo ela ia falando. E eu chorava. Enfim, eu fui e aceitei Jesus dentro do salão de cabeleireiro. Só pra entender, né? Pra quem não é cristão, porque também eu não entendia muito isso. Mas na Bíblia tem uma passagem, em Romanos 10:9, que fala assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração em Deus, o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Então, a gente aceita Jesus, né? Pra ele entrar na nossa vida. E a gente precisa declarar isso com a nossa boca. E eu aceitei Jesus naquele momento, dentro do salão de cabeleireiro. E aí eu saí de lá, assim, com a alma lavada, vamos dizer assim. E eu entendi que Deus, né, naquele dia ele fez muitas promessas pra mim. Aquele dia foi dia 14 de abril de 2022. Deus fez muitas promessas pra mim. Ele disse que eu iria testemunhar tudo aquilo que eu iria viver, que eu iria ajudar muitas pessoas. Ele disse que o meu casamento ia ser restaurado. Ele disse que eu iria ler muita Bíblia, que ele ia me usar muito. Só que aos meus olhos, tudo aquilo era muito impossível. Muito impossível. Mas eu saí dali tomando posse daquelas palavras e crendo que, mesmo que aos meus olhos fosse impossível, aquilo iria acontecer. E a pastora falou, a sua luta vai ser muito grande, a sua batalha vai ser muito grande, mas se você acreditar, você vai conseguir, você vai sair vitoriosa. E eu lembro que 2 dias depois, eu tive um desentendimento com ela assim no telefone, e eu falei assim, meu Deus, Senhor, como que você vai mudar isso? Como? Não tem como, sabe? E aí me veio a passagem do carro na cabeça. E a passagem do carro, ela diz, né? E ele limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já haviam passado. E o que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, e aí estava escrito no final, leia a Bíblia. E eu não tinha ido procurar a continuação da Bíblia. E aí me veio isso na cabeça, que estava escrito leia a Bíblia, eu não fui ler, e quando eu fui ler a continuação estava escrito, escreva isso, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ou seja, quando eu duvidei, lá na passagem ele ainda confirmava que ele iria fazer. E eu vou terminar essa primeira parte por aqui. Toda semana eu vou trazer um pouquinho, como eu disse, meu testemunho é muito longo, foi 1 ano de experiências com Deus. Mas o que eu quero deixar aqui de reflexão para vocês, não importa o que vocês estejam passando dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua saúde, em qualquer lugar, não importa, nada fugiu do controle de Deus. E Ele quer se chegar a gente, então às vezes a gente passa por situação
porque a gente precisa voltar ali pro colo do nosso pai. Assim, quando a gente está aflito, a gente vai lá, liga pra nossa mãe, a gente precisa daquele colo. Então a gente às vezes passa por situações porque ele quer que a gente se chegue mais perto dele, sabe? E nada fugiu do controle dele, nada, absolutamente nada. Então creiam e busquem sempre em Deus a resposta para tudo.